Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui no curso, né, de Geometria Básica, que é Geometria Plana 1. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, tá? Que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo e em triângulo qualquer. Essa é a primeira parte, a gente vai fazer toda a ideia de seno, cosseno, tangente, dos ângulos notáveis, 30, 60, 90, 45, tá? E depois, uma segunda parte, a gente vai ver as leis de seno e cosseno e algumas aplicações, tá? Primeira parte, a gente hoje, e na segunda parte, na próxima aula, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em vista é uma coisa importante, que são semelhanças de triângulo. A gente viu semelhanças de polígonos de quadriláteros na última aula, tá? Então, semelhança de triângulo, de certa forma, é bem parecido, tá? Ou seja, observa esse triângulo grande aí, né? BPT, tá? Tem um triângulo grandão aqui, tá bom? BPT, tá? E observe que dentro eu tenho vários triângulos pequenos, tá? Ó, BFG, aí eu tenho mais um aqui, ó. Mais outro aqui, tá bom? E tem um maior, tá bom? BFG, BED, BAC e o grande BPT, tá? Em todos esses casos, a gente tem, tá, que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Tem ângulos correspondentes, tá? Tem os mesmos, ó, tem ângulo correspondente. Aqui, ó, BGF vai ser alfa em 90. Então, BED, alfa em 90. BAC, alfa em 90. Tá? E assim sucessivamente. Então, sempre quando a gente tem ângulos correspondentes, então a gente vai ter semelhança de triângulos. Tá? Isso é uma coisa importante. Por quê? Por quê? Olha só. Vamos pegar os quatro, né? A gente dividiu lá em quatro. O BGF, o BED, esse, o BAC e o BPT, que é o maior, né? 4 ângulos. Então, observa que a gente tem as seguintes proporções, tá? Observa aqui, FG, que é esse lado, ó, os ângulos aqui iguais, tá? FG, tá bom? Está para BF, aqui, ó, BF, tá? E isso aqui é igual a, vamos para o outro agora, mesma coisa, ângulos iguais, DE, e aqui tem que tá BD. Mesma coisa a gente vai fazer para o próximo. Quem é a outra igualdade? CA ou AC, tá? Tanto faz, com BC, ou CB. E o outro? Mesma coisa, PT ou TP com BT, ou TB. Isso é indiferente, tá? Então, observa que eu tenho o quê? Eu tenho essa proporção. Então, FG dividido por BF vai ser sempre igual a DE dividido por BD, que é igual a CA dividido por BC, que é igual a TP dividido por BT. Por quê? Porque a gente está sempre olhando os lados onde a gente tem os ângulos, tá? Os ângulos aqui, ó. Tá certo? Então, tá. Então, com isso em mãos, pensando agora no seno, cosseno e tangente, a gente viu lá no colégio, né? No ensino médio, pelo menos quem não viu vai ver agora, que existem boas relações quando você tem um ângulo, né, dado, e você consegue encontrar o seno, o cosseno e o tangente. Mas o que é seno, cosseno e tangente? Primeira coisa, a gente precisa definir esses entes, né? Essas coisas. Seno, que danado é seno. Então, seno para a gente, a partir de agora, observa. Isso, a gente viu nas aulas passadas os entes do triângulo, né? A gente tem aqui, tem um ângulo de 90 graus, então o oposto a gente tem o quê? A hipotenusa, tá? Aí a gente tem um ângulo que a gente quer encontrar o seno, cosseno e o tangente. Então, a partir desse ângulo, a gente tem o cateto oposto, tá? E eu tenho o cateto adjacente. O cateto adjacente é exatamente onde ele bate. Obviamente, você pode dizer, não, mas o cateto, aqui a gente também bate. Não, mas aqui a gente já sabe que isso aqui é hipotenusa, tá? Isso aqui é hipotenusa. Então, o cateto adjacente é exatamente o quê? Esse comprimento BA aqui, tá bom? Então, a partir de agora, o seno de A, alfa, desculpa, vai ser sempre o quê? A medida do cateto oposto a alfa, tá? Pela hipotenusa, tá? Pela medida da hipotenusa. O cosseno de alfa vai ser exatamente, em vez de você pegar o cateto oposto, você vai pegar o cateto adjacente, tá? Cateto adjacente, sobre a hipotenusa também, tá? Então, vai ser esse comprimento
sobre a hipotenusa, que é esse rapazinho aqui, esse comprimento aqui. E a tangente? A tangente vai ser, a gente vai ver daqui a pouco algumas relações de seno, cosseno e tangente, mas a tangente a gente vai definir aqui simplesmente como sendo a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Quando eu digo pelo, dividido pela medida do cateto adjacente. Tá? Então, com isso em mãos, a gente pode, a partir do momento que eu te der esse valor alfa, esse ângulo, você pode encontrar o seno, o cosseno e o tangente, desde que você tenha as relações da medida do cateto, adjacente e oposto e a hipotenusa. Tá? Perfeito. Então, com isso em mãos, vamos dar um exemplo bem simples, tá? Vamos determinar o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa desse triângulo aqui. Observa que eu estou dando o quê? Eu tenho que dar as medidas. Isso aqui vai ser o quê? Hipotenusa. Aí, a depender do alfa e beta, a gente tem cateto oposto e cateto adjacente, a mesma coisa aqui, né? Cateto oposto e cateto adjacente. Então, depende do ângulo que você está olhando, tá? Sempre vai depender do ângulo que você está olhando. A gente quer alfa, então vamos considerar o ângulo alfa. Então, a gente tem um cateto oposto, né? Quem é o cateto oposto a alfa? É esse rapazinho aqui, ó. AC, tá aí no slide. E quem é o cateto adjacente? A alfa. A alfa é CB, tá? E a hipotenusa, desculpa, cateto adjacente BA e a hipotenusa CB, tá bom? Então, recapitulando. Vamos pegar o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto? Alfa, cateto oposto. Aqui, CA. Quem é o cateto adjacente? Onde toca, que não é a hipotenusa? AB. E aí a hipotenusa, que é exatamente CB. Tá? Então, com isso em mãos, a gente pode encontrar o seno, cosseno e tangente. Como? Assim. Então, seno de alfa, medida do cateto oposto, que é 3, oposto a alfa, sobre a hipotenusa é 5. Então, seno de alfa é 0,6. Cosseno de alfa, 0,8. 4 dividido por 5. A gente tem isso na figura, tá? Lembra disso, ó. 4, 3 e 5. Então, a gente tem que usar os valores da figura. E a tangente nada mais é do que a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente a alfa, 3/4, 0,75. Tá? Bem simples. Então, não é muito difícil de pegar essa ideia. A mesma coisa vale para beta, só que observa, como eu disse, os catetos, eles são relativos aos ângulos. Cateto oposto a alguém, ao beta, ao alfa. Então, observa. Se o seno de alfa aqui é 0,6, o seno de beta é 0,8. Por quê? Porque o seno de beta, que o beta que está aqui, cateto oposto, a hipotenusa tudo bem, 5. Mas o cateto oposto aqui é 4, não 3 mais. Tá? A mesma coisa vai valer para o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, você percebe o quê? Que você modifica os valores a depender do ângulo que você está olhando. Ou você escolhe o ângulo alfa ou o beta, e a depender de alfa e beta, de onde estão os catetos, isso modifica o seno, o cosseno e a tangente. Então, cuidado. Ok? Então, cuidado. Beleza. Então, vamos reescrever numa ordenzinha melhor. Vamos pegar esse triângulo aí, ó, A, B, C, uma coisa bem genérica, e vamos reescrever o seno de A, seno de beta, cosseno de alfa, cosseno de beta, tangente de alfa e tangente de beta. Tá? Então, não vou fazer isso novamente, mas beleza, só um. Seno de alfa, cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, A. Tá aqui. Vamos ver o cosseno de beta. Beta, tocou aqui, C. Tangente de beta, né? Falei o cosseno. Cosseno de beta, vamos pegar o cosseno de beta aqui. Beleza, cosseno de beta, tá? Então, a gente tem o quê? Cateto adjacente, tocou, B, pela hipotenusa, A, tá bom? Então, pega essa coisa bem genérica. Olha só o que a gente vai ter. A gente sabe, vamos querer encontrar a relação, tá? Quero encontrar a relação de seno de alfa e beta, cosseno de alfa e beta, tangente de alfa e beta. Quero ver se existe alguma relação entre esses rapazinhos aí de vermelho, tá?
A gente sabe, né? Os ângulos agudos A e B são complementares, porque a soma de suas medidas são 90 graus, tá? Então, observa. Então, eu posso escrever um ângulo em função do outro, tá? Observa que eu tenho um ângulo necessariamente de 90 graus, que por isso eu tenho aqui a hipotenusa, né? Triângulo retângulo, tá? Então, esse ângulo necessariamente é 90 graus. Então, alfa mais beta, ou seja, esse rapazinho mais esse, tem que ser 90 graus. A soma dos ângulos internos do triângulo, 180. Então, com isso em mãos, eu posso escrever um como função do outro. Ou beta em função de alfa, ou alfa em função de beta. Eu escrevi beta em função de alfa, ou seja, eu escrevi que beta nada mais é do que 90 menos alfa, porque beta mais alfa é igual a 90. Só passei o alfa para o outro lado, tá ok? Então, lembra disso. Beta mais alfa é 90 graus. Tá? Então, o que eu fiz? Passei o alfa aqui para o outro lado. Então, tá aqui em cima. Tá? Beleza. Só que a gente sabe que tem algumas relações, aquelas relações lá. A gente tem o seno de alfa é beta sobre B sobre A, cosseno de beta também é B sobre A, né? Vamos olhar? Ó, esse rapaz é igual a esse rapaz é igual a esse. Tá vendo? Aqui. Então, a gente vai usar essas relações, tá bom? Então, vamos usar essas relações. Ó, a gente sabe que seno de alfa é B sobre A, cosseno de beta é B sobre A. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno do beta. Beleza. Vamos substituir beta nessa igualdade? A gente sabe quem é beta. A gente acabou de pegar beta quem? 90 menos alfa. Então, vou substituir beta aqui, ó. Beta aqui. Substituindo beta aqui, essa igualdade vem daqui, correto? Vem dessa relação. E essa outra aqui, eu só fiz substituir 90 menos alfa. Então, o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de 90 menos alfa. Sempre. Então, eu tenho uma relaçãozinha. Eu relaciono o seno de um ângulo com o seu complementar, 90 menos ele. Isso é o cosseno, tá? Isso é o cosseno. Tá bom? Então, a mesma coisa, a gente consegue ver, ó, essa relação, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Vamos dar uma olhada, tá? Isso aqui é alfa, tá? Depois eu ajeito. Foi um erro de digitação. Isso aqui é o cosseno de alfa. É igual isso aqui. Isso aqui está errado. Beleza. Então, a mesma coisa a gente vai conseguir para o seno. Observa. Vamos voltar lá na figurinha. A gente viu, a gente usou seno de alfa, cosseno. Agora, vamos usar que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E substituir beta. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Opa, passei direto. Aqui. Tá? Eu estou substituindo beta como seno 90 menos alfa. Então, da mesma maneira, cosseno de um ângulo vai ser sempre seno de 90 menos esse ângulo. Tá bom? Então, a gente tem uma relação bem clara sobre por que vale essas relações. E aí também vale que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá? Usando o quê? Usando essas relações anteriores que a gente acabou de ver. Tá? Depois deem uma olhada. Bem, eu vou fazer aqui. Mas, bem, depois vocês podem dar uma olhada, mas tentem fazer sem olhar aqui, tá? Sem olhar por que essa relação acontece. Mas vamos fazer. Eu achei que eu não tinha deixado como exercício. Mas tá. Vamos lá, vamos fazer isso. Então, a gente sabe, a gente tem uma relação boa. A gente tem uma relação que o seno de alfa é B sobre A, e cosseno de alfa é igual a C sobre A. O que é que eu quero? Eu quero provar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é 1. Tá? Cuidado aqui, ó. Que é o mesmo ângulo, alfa, tá bom? Observa que eu não estou substituindo, não é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta. É seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta igual a 1. Tá? Vamos pegar alfa aqui. Então, observa que eu tenho essa relação, tá? Do meu triângulo. Quem é o seno de alfa? Cateto oposto sobre a hipotenusa. B sobre A. Beleza. Cosseno de alfa? Cateto adjacente, C, beleza? Sobre a hipotenusa, A, tá certinho. Então, beleza. Então, tem o seno de alfa e cosseno de alfa. Mas observe. Quem é seno ao quadrado de alfa? Mais cosseno ao quadrado de alfa. É exatamente o quadrado desses dois rapazes somados. Então, vamos somar. Somei aqui. Perfeito. Então, o quadrado de A de B sobre A ao quadrado é B ao quadrado sobre A ao quadrado. E de C ao quadrado sobre A, C ao quadrado sobre A ao quadrado. Observa que eu tenho o quê?
o mesmo denominador, então posso passar exatamente o mínimo é a ao quadrado dividido por a ao quadrado 1, multiplicado por b ao quadrado, mesma coisa vale para cá, c ao quadrado. Então eu tenho uma relação que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Só que eu tenho um triângulo retângulo. Então eu posso aqui aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, significa dizer que a ao quadrado é exatamente esse rapazinho aqui, ó. Então, eu posso vir e substituir aqui. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, 1. Então, a gente chega exatamente na relação que vocês conhecem. Bem, se não conheciam, conheceram agora. Que vale exatamente que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ou seja, qualquer que sejam as medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, sempre vai valer essa coisinha bonita aqui, tá? Então, bem simples, só usando o teorema de Pitágoras e as relações de seno e cosseno, tá? Dê uma olhada com calma depois nessa demonstração, tá? Essa demonstração. Perfeito. Beleza, vamos voltar, né? Esse foi meu triângulozinho, novamente, né? Esse é o triângulo que a gente já tem. Vamos ver se a gente consegue mais relações, né? A gente sabe que o seno de alfa é B sobre A, cosseno de alfa C sobre A e tangente de alfa B sobre C. Então, o que eu aconselho para vocês? Obviamente, vocês não vão conseguir decorar, olhar tudo isso e memorizar. Então, eu aconselho ou imprime isso para ir fazendo as contas, para ir voltando ou na frente do computador, bem, onde achar melhor. Mas vão anotando, tá? Porque senão vocês vão acabar esquecendo e se perdem no decorrer do estudo, tá? Então vamos ver. Quem é o seno de alfa? A gente sabe que seno de alfa é B sobre A, logo, facilmente, a gente multiplicar A pelo seno, a gente consegue uma relação do B como seno A vezes o seno de alfa. Observe que a gente também consegue uma relação para C. C nada mais é do que A vezes o cosseno de alfa. Então, eu tenho uma relação para B e eu tenho uma relação para C. Então, relação para B e relação para C. O que é que acontece se eu substituir na tangente? A tangente não é B sobre C? Então, substitui aqui, substitui aqui. Quando eu substituir isso, vai ficar A vezes o seno de alfa, que é B, dividido por A vezes o cosseno de alfa. Eu posso simplificar os A, né? E vai ficar seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, observa que facilmente, via as relações de seno e cosseno, você deduz a tangente. Então, a tangente de um ângulo é sempre o seno sobre o cosseno. Tá? Seno sobre cosseno. Bem simples e direto. Então, agora que a gente tem algumas relações, tá? Seno e cosseno de ângulos complementares, isso quer dizer que o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno de 90 menos esse ângulo. O cosseno do ângulo é sempre igual ao seno de 90 menos esse ângulo. Isso foi a primeira relação que a gente deu. A segunda, via definição do seno e cosseno e teorema de Pitágoras, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Né? Essa é a relação fundamental da trigonometria. E, finalmente, a gente consegue ver que a tangente de um ângulo sempre vai ser o seno do ângulo sobre o cosseno. Tá? Então, essas três relações básicas que vocês vão ter que brincar para fazer atividades e etc. A partir dessas, você consegue todas as outras. Tá? Essas são as básicas. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Olha só. Vamos determinar, eu quero determinar o seno, cosseno e a tangente, tá? Dos ângulos agudos de um triângulo retângulo, cujos catetos, eu sei que um cateto mede 6, tá? Outro cateto mede 4, e eu não tenho hipotenusa. Então, a primeira coisa que eu tenho para encontrar os ângulos, o seno e o cosseno, tangente de alfa e beta, é encontrar a hipotenusa. Eu não tenho hipotenusa, então não posso fazer nada. Então, vamos encontrar a hipotenusa. Quem usar o teorema de Pitágoras. Então, a gente sabe que esse elemento aqui ao quadrado é igual à soma dos quadrados desses dois elementos. 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 36 mais 16, tirando a raiz, 2 raiz de 13. Depois vocês confirmam, tá? Se é isso mesmo. 2 raiz de 13. Então, agora eu já tenho o valor de A. Então, com o valor de A, que é a hipotenusa, eu tenho os dois catetos, eu tenho tudo. O seno, o cosseno e a tangente, como a gente viu, tá? Então, beleza.
Ó, vamos usar as relações que a gente aprendeu. Quem é o seno de alfa? É sempre igual ao cosseno de 90 menos alfa, que é exatamente o cosseno de beta, porque a gente escreve beta como 90 menos alfa. Isso eu estou fazendo a coisa mais complicada, tá? Vocês poderiam encontrar o seno de alfa só olhando o cateto oposto pela hipotenusa. E aí tem que dar exatamente igual, tá bom? Eu só estou usando as relações que eu acabei de colocar para vocês. Então, quem é o cosseno de beta? Aí eu estou passando a responsabilidade do seno de alfa por cosseno de beta. Então, vamos encontrar o cosseno. Cateto adjacente, 4, beta agora, tá? Sobre a hipotenusa, 2 raiz de 13. Então, 4 sobre 2 raiz de 13. Aí eu vou simplificar, fatorei, raiz de 13 por raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 é 13. E aqui fica 2 raiz de 13. Então, acabou. A mesma relação a gente consegue para o seno de beta, que vai ser o cosseno de alfa. Por quê? Porque são complementares. 90 menos beta. Isso aí é o alfa. Tá? Então, a gente também consegue essa relação. E a tangente? A tangente é mais simples, né? Por quê? Porque agora a gente tem tangente de alfa, a gente sabe que pode ser o seno, que é que a gente acabou de mostrar, né? É o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Observa que aqui eu só encontrei o seno de alfa. Eu não encontrei, e aqui, cosseno de alfa. Pensei que não tinha encontrado. Ó, cara. Seno de alfa e cosseno de alfa. Então, usando essa relação, seno de alfa sobre cosseno de alfa, a gente encontra a tangente. Tá? Baixa um dividido pelo outro. E a mesma coisa para a tangente de beta. Né? É o seno de beta sobre o cosseno de beta. Tá bom? Confiram depois se esses valores estão corretos. Se não tiver, vocês me atualizam. Beleza, vamos fazer um exercício resolvido. Ó, pega tem uma conversa bonita, mas moralmente eu vou já colocar a figura e a gente vê o que quer, né? Então a gente tem uma dança folclórica aí, Dança das Fitas, que tem um mastro de 3 metros de altura, ou seja, eu tenho um mastro de 3 metros de altura, esse rapazinho aqui vale 3, né? E aí você enrola as fitas, como está vendo aí na figura, e as pessoas começam a trançar, ou seja, fazer laços, né? Fazer laços. Para certa passagem de dança, é preciso formar um ângulo de 30 graus entre a fita esticada e o piso, tá? E o piso. Sabendo que seno de 30 é 0,5, a gente observa que eu ainda não dei os valores de seno, cosseno, tangente e os notáveis, tá? Então, tá aí na questão. A gente tem que usar que o seno de 30 é 0,5. Ele quer o comprimento da fita e a distância da ponta ao mastro. Então, isso era o que você iria ver na questão. E você teria que desenhar a questão para chegar em todos os valores, né? Para você ver o que é que você quer. Então, moralmente, o que a gente tem é isso. Ó. A gente tem um mastro de 30 ou 3 metros. 3 metros de altura. Eu tenho uma fita esticada. Quando ela bate o chão, até o fim do mastro, eu tenho um ângulo de 30 graus. Que é isso que ele diz na questão. Tá? E eu sei o seno. Ele diz que o seno vale 30 graus. Então, o seno eu sei quem é. Seno é 30 graus, de 30 graus é 0,5. Mas quem é seno? O seno de 30 é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu não sei quanto é. Eu preciso encontrar a hipotenusa. É exatamente o que ele quer. Ele quer o comprimento da fita e a distância. Então, o comprimento da fita é a hipotenusa. E a distância é o cateto adjacente. Então, com isso, eu encontro o valor da hipotenusa. Por quê? Basta eu fazer a multiplicação, lembra que aqui é 1. Então, dá C vezes 0,5 é igual a 3. Passo 0,5. Isso é 3 dividido por 0,5, ou seja, C vale 6. Tá bom? Que é 1 meio. Lembra que isso é 3 dividido por 1 meio, que é igual a 3 vezes 2, que vale 6. Perfeito. Então, agora eu sei quanto vale o tamanho da fita. A fita vale 6 metros. Tá? Tem um comprimento de 6 metros para formar esse ângulo de 30 graus. A partir de um mastro de 3 metros. Tá? Lembra que a fita está presa lá em cima. Agora eu preciso encontrar a distância que eles pedem. A distância é D. Tá? Ou seja, eu quero encontrar, lembra, o comprimento da fita e a distância da ponta ao mastro. Ou seja, da ponta da fita aqui a esse pedaço. Então, que distância é essa? D, que eu chamei de D. Só que aí eu já tenho um teorema muito famoso, o teorema de Pitágoras. Eu já tenho a hipotenusa, que é a distância, o tamanho da fita,
Então, basta eu aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que diz que c ao quadrado é igual a d ao quadrado mais 3 ao quadrado. Só que c vale 6. Então, substitui. D ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 6 ao quadrado. Fazendo a continha, você vai chegar que é 3 raiz de 3. Não precisa fazer isso, tá? Na hora da avaliação. Você pode deixar aqui. Aqui já está ótimo. Você chegou aqui, já está ótimo. Tá? 27, né? Então, eu acho que quem não sabe, 27, tá? Por 3, lembra de botar assim, né? Dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, é 3 ao cubo. Então, eu vou tirar a raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Isso nada mais é do que 3 raiz de 3. Tá bom? Lembram? Tá? Por isso que é 3 raiz de 3. Precisa seguir, tá? Não precisa seguir. Tá bom? Então, com isso em mãos, a gente vai encontramos, né, o valor de D. Tá? O valor de D. Perfeito. Então, a fita tem 6 metros de comprimento e sua ponta fica a 5,2 metros do mastro, aproximadamente. Ou 3 raiz de 3, paciência, tá? Não precisa colocar 5,2, tá? Ao final, eu abro para todo mundo, a gente bater um papo, tá, pessoal? Perfeito. Então, guardem aí, se caso tenha dúvida, daqui a pouco a gente vai abrir para conversar. Então, C ao quadrado, 3 ao quadrado, mais D ao quadrado. Bem, daqui a pouco a gente olha o que aqui pode estar errado aqui, tá? Tem alguém dizendo aí que está errado. Pode ser. Deixa eu olhar aqui, né? Bem, algum erro de digitação aqui, né? Vamos olhar. 6 ao quadrado. Tá? Como falaram aqui no chat. 36 menos 9. Depois vocês dão uma conferida, tá? Porque eu estou digitando isso, às vezes pode sair errado. 36 menos 9, 30 menos 9, 27. Qual o problema? Por que 25? Não entendo. Bem, a gente pode ver isso depois, tá? 36 menos 9, até onde eu sei, é 27, tá, pessoal? Perfeito. Então, isso aqui tá certo. Vamos seguir. Então, vamos seguir. Agora, vamos fazer um outro problema, tá? Eu sei que o seno de um ângulo aí qualquer, um ângulo agudo, lembra que eu estou falando de ângulo agudo, é 24 sobre 25, tá? E eu quero determinar o cosseno. Só que a gente tem uma relação boa, que a gente sabe que o seno de qualquer ângulo, mais o cosseno desse mesmo ângulo é 1. É 1. Ótimo. Então, seno ao quadrado. Opa, cadê o vermelhinho? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, cosseno ao quadrado é 1 menos o quadrado desse rapaz aqui, tá? Aí tem que fazer a conta e confiram se é isso daqui mesmo, tá? Então, é 1 menos 24 ao quadrado, dividido por 25 ao quadrado, tá? 24 ao quadrado, 40, dá 25 ao quadrado dá 625. 625 menos, eu vou pegar 1 menos 625, né? Observa que 1 está aqui. Então, dá 625 menos 24 ao quadrado. Tá bom? Dê uma conferida. Então, eu só usei a relação. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E encontrei o cosseno ao quadrado. Só que, beleza. Eu preciso encontrar, lembro, eu encontrei cosseno ao quadrado. Tá? Cosseno ao quadrado. E eu preciso encontrar quem? Eu preciso encontrar o cosseno. Então, vou tirar a raiz desse valor. 49 sobre 25, a raiz é 7 sobre 49 sobre 625, a raiz é 7 sobre 25. Tá bom? Então, esse é o cosseno do ângulo. A partir do quê? Da relação fundamental. Somente. Questãozinha bem simples. Vamos agora para a parte finalzinha aqui, que são os ângulos notáveis, tá? O que são os ângulos notáveis? São os ângulos que todo mundo deveria saber, de certa forma, dentro da cabeça, tá? Então, vamos calcular o primeiro deles, tá? Que é o seno de 45, tá bom? Observa, eu tenho escrevi aqui um quadrado, né? Que divide em dois triângulos, tá? E quero calcular o seno de 45. A gente sabe pelo teorema de Pitágoras, eu estou chamando isso aqui de x e y, tá? Desculpa, x e x, isso aqui de y, a diagonal, tá?
Então, isso aqui também vale x, isso aqui também vale x. Tá bom? Então, tem um quadrado. Então, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, y é igual a x raiz de 2. Por quê? Observa. Quem é isso daqui? Isso aqui é y ao quadrado igual a 2x ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Portanto, y é igual a x raiz de 2. Tirei a raiz quadrada desse rapaz aqui e desse. Tá ok? Tirei a raiz quadrada em ambos os lados. Então, isso dá x raiz de 2. Ora, beleza. Então, vamos usar a definição de seno e de cosseno e de tangente. Então, observe, vocês não precisam decorar. É simplesmente usar esse quadradinho. Vocês vão ter tudo sempre. Então, vamos lá. Não sei se vocês já tinham visto isso, mas agora estão vendo. Então, quem é o seno de 45? A gente sabe quem é o seno. 45 está aqui, ó. Né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. X sobre Y. Opa, mas eu sei quem é X sobre Y. Eu sei quanto vale Y. Y vale X raiz de 2. Substitui aqui. X raiz de 2. Simplifica. E agora fatora. Dá 1 sobre raiz de 2, multiplica em cima por raiz de 2, embaixo por raiz de 2, então raiz de 2 sobre 2. O seno de 45, que é igual ao cosseno de 45, pelas propriedades que a gente deu, complementar, tá? Seno de 45 é exatamente o cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2, tá? Vamos para a tangente. Tangente é mais simples, né? Tangente é mais simples. Tangente de 45 é o seno sobre o cosseno. Eu já tenho um seno, tá aqui. Tenho um cosseno, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso é 1. Ou, simplesmente, se vocês quiserem usar a relação de tangente, usa que é exatamente x raiz de 2 sobre x raiz de 2, porque vale y, né? Isso daí é exatamente 1, tá? Mas você pode usar simplesmente essa divisão aqui, bem simples. Então, vocês não precisam decorar. Ah, não, eu preciso decorar a tangente, o seno de 45 e o cosseno. Não precisa. Faz um quadrado de lados iguais, com a diagonal y, isola o y, que é o quê? A hipotenusa, e substitui na fórmula de seno e cosseno e tangente, que vocês já sabem, que é mais fácil. Tá ok? Então, perfeito. E agora, e o seno e de 30 e 60, desculpa. O seno de 30, o seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60. Mesma ideia, tá? Olha a figura, o quadradinho, e vamos encontrar quem são os valores. Lembra que eu tenho nesse caso aqui, eu estou olhando um triângulo aqui embaixo, tá? Não mais aquele quadradinho, mas sim um triângulo, porque agora eu tenho uma altura, eu preciso dessa altura, tá? Para encontrar os valores notáveis. E essa altura eu encontro da mesma forma. Como é que eu encontro essa altura? Eu vou encontrar essa altura usando o teorema de Pitágoras, tá? Observe que eu tenho uma relação muito boa. Aqui, ó, eu posso aplicar aqui, tá? O teorema. Então, seno de 60, cosseno de 60 e a tangente de 60, vamos usar a definição, tá? Seno, medida do cateto oposto sobre o cateto, sobre a hipotenusa, tá? A mesma coisa para o cosseno. O cosseno é o quê? Medida do cateto adjacente, onde toca, y, sobre o danado da hipotenusa, que aí sempre vai ser x. E a tangente vai ser sempre o seno sobre o cosseno. Tá bom? Seno sobre o cosseno, então vai dar h sobre y. Então, com isso, você consegue encontrar todos os ângulos complementares de 30, 60, seno, cosseno e tangente. Então, com isso, o que é que a gente tem? A gente tem os ângulos notáveis. O de 30, seno de 30, 1/2, 45, raiz de 2 sobre 2, 60, raiz de 3 sobre 2. Mesma coisa com cosseno, tangente. Tá? Deem uma olhada nessas continhas que estão ali nos slides. Não adianta nada vocês tentarem só decorar isso aqui. Faz a figurinha. Um faz o quadrado e o outro faz o retângulo. O triângulo, desculpa. E aplica as relações básicas que a gente acabou de ver. Tá? Vamos para alguns exemplos aqui. Ó, essa do foguete, né? Clássica. Então, vai imaginar que vai sair um foguete a 45 graus, tá? Esse foguete vai ser lançado e vai percorrer 1000 metros, né? Em linha reta. Linha reta. E a gente quer saber qual a altura, tá? Que o foguete estava no chão, nesse momento, quando atingiu 1000 metros, tá? 1 quilômetro.
Então, em linha reta, tá? Isso eu não estou formando nenhuma parábola, não, tá? Linha reta. Então, eu preciso de um triângulo, tá? Então, isso aqui também não foge um pouco da realidade, mas tá bom. Então, eu tenho a altura que eu quero, é o que eu quero. Eu tenho essa distância aqui ao solo. E aí, eu tenho esse valor, que vale 1.000. Eu tenho seno, eu posso encontrar o seno, cosseno e tangente, porque eu já sei, é um ângulo notável, a gente acabou de fazer. E com isso, eu tenho que encontrar tanto o quê? O cateto oposto a 45, como o cateto adjacente a 45. Mas isso é fácil se você tem hipotenusa. Por quê? Quem é o seno de 45? O seno de 45 é o quê? Medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Ora, seno de 45 é H sobre 100, por exemplo. Só que seno de 45 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Então, que altura é essa? H. Essa altura nada mais é do que 500 que multiplica raiz de 2, tá? Acabei aqui. Não preciso seguir, tá? Não se preocupe em seguir. Aqui é porque a gente tá com uma coisinha um pouquinho mais detalhada. Se você escreveu isso, isso é a altura. 500 raiz de 2 metros. Só. Perfeito? Vamos ver outro exemplo. Aqui. Que também é bem típico em exercícios, né? Você tem um poste, tem uma luz lá, né? E aí tem um cabo de aço segurando esse poste. Né? E esse cabo de aço faz um ângulo, né? Forma um ângulo de 30 graus com o poste e forma um ângulo de 60 graus com o chão, tá? Então a gente quer exatamente qual o comprimento do cabo, que ele chamou de C, e qual é a altura do poste, que ele chamou de H. Então eu quero encontrar C e H tendo ângulos notáveis. E eu tenho um cateto, né? Eu tenho um cateto oposto a 30 e tenho um cateto adjacente a 60. Então, com isso em mãos, lá, vamos encontrar primeiro o cabo, o tamanho do cabo, C. Então, quem é o seno de 30? Seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30, 5 sobre C, seno de 30, o meio, C vale 10. Então, o cabo mede 10. E a altura? Com o cabo em mãos, que vale 10, eu posso contar a altura de certa forma, né? De duas formas, pelo menos. Eu tenho esse valor, que vale 10, isso daqui vale 5, então eu posso usar o teorema de Pitágoras, ou, como é que eu quero usar as relações de seno, cosseno, tangente, então vou usar a tangente. A tangente de 30, tá? Medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, 5 dividido por H. Só que a gente sabe qual é a relação de tangente de 30. Né? É um ângulo notável, tá? Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu sugiro, então, qual é a altura do danado do poste? 5, que multiplica a raiz de 3 metros, tá? Então, eu sugiro que vocês não decorem. Façam as duas figurinhas para encontrar os ângulos notáveis durante a prova. A chance de vocês decorarem esses ângulos notáveis e errarem é muito grande. Tá? E trocar um valor ou outro é muito grande. Perfeito. Vamos para mais um exemplo. Um barraqueiro, né? Pretende ir de uma margem a outra de um rio. Isso é certo na avaliação de vocês, uma questão dessa, tá? Ou duas, ou três, tá? Isso é certo, certo. Como água, tá? Como beber água todo dia, é necessário. Isso aí vocês vão ter alguma coisa. Então, olha, observe que eu coloquei bastante exemplos disso. Então, por favor, peguem o livro e façam, tá? Então, vocês vão encontrar bastante exemplos disso. Em qualquer livro do ensino médio tem isso. Não precisa ser nem os livros que a gente está utilizando. Qualquer livro do ensino médio, você for numa biblioteca da sua cidade, pega um livro lá do ensino médio, vocês vão ver esses problemas. Sempre a mesma coisa. É foguete, é um cabo de aço, é uma luz que ilumina a um certo grau, e ele quer saber qual a distância que a luz ilumina. Então, eu já estou passando o bizu aí para vocês, tá? Então, é só procurar esses exemplos e tentar fazer. Então, vamos nesse aqui. O danado do barraqueiro, ele quer passar de uma margem para outra do rio, tá? De forma mais curta, tá? Possível, certo? A gente tem uma correnteza, tá? Então, no rio tem a correnteza que o arrastou 24 metros além do lugar que ele estava, do atracadouro, tá? Do atracadouro. Do local aonde o barco chegou, avista-se
o ponto de partida no ângulo de 60 graus, tá? Em relação à margem onde estava o barraqueiro. Tá? O barraqueiro está. Qual é a largura R do rio? A primeira coisa que você tem que pegar num negócio desse é fazer a figura, indo por ponto a ponto. Ler o primeiro parágrafo, ou primeira frase. Teve alguma informação importante? Anota. Segunda frase, anota. A gente já sabe que a correnteza levou do ponto do atracadouro 24 metros. Além disso, a gente tem outra coisa importante. Do local onde o barco chegou, a gente consegue ver, né, à vista, se o ponto de partida em um ângulo de 60 graus em relação à margem onde o barraqueiro está. Então, eu tenho dois pontos importantes. Eu tenho um ângulo e eu tenho uma medida. Tá? Então, moralmente, o que a gente tem é isso. Tá? A gente partiu daqui, só que a correnteza afastou a gente 24 metros. Tá? A correnteza afastou o barraqueiro. Ele queria sair daqui para cá. Tá? Só que a correnteza foi levando, ele parou aqui. Então, eu disse a vocês na questão que essa distância são 24 metros. E mais, de onde ele parou, ele avista a partida dele a uma angulação de 60 graus. Acabou, não tem o que fazer. Se você leu, você é só desenhar e achar o valor de quê? Ele quer exatamente o valor da largura do rio, o R. Ora, que é exatamente o menor comprimento que ele deveria ter conseguido, mas não fez por causa da correnteza. Então ele quer o menor comprimento. O menor comprimento é esse. Então vamos encontrar R. Ora, usa tangente. Eu tenho aqui. Tangente é o quê? Medida do cateto oposto, R, sobre o cateto adjacente, 24. Eu sei que a tangente 60, a gente viu, voltando, lembrar, né? Os ângulos notáveis. Tangente de 60, raiz de 3, tá? Raiz de 3. Então, vou colocar lá o raiz de 3 na tangente de 60, tá aqui. Então, qual é exatamente a distância, a largura do rio, melhor dizendo, é 24 raiz de 3 metros. Não precisa transformar isso, tá? Não precisa. Não cobro vocês utilizarem calculadora na prova, não precisa. Se você chegou aqui, ó, isso aqui já está correto. Tá bom? Sem nenhum problema. Então, isso é 3 aplicações claras, diretas, e que vai ter nas avaliações de vocês, tá? Vamos para mais uma aqui. Vamos determinar a medida dos ângulos, determinar a medida dos outros dois lados, desculpa, do esquadro de 60 graus. Tá? Tem um esquadro de 60 graus e quero determinar a medida dos dois ângulos, sabendo que um dos lados é 30. Então, isso é fácil, né? Eu quero encontrar o seno de 60 e o cosseno. Por que o seno? Porque o seno de 60 eu encontro o x, que é o cateto oposto, já que eu já tenho a hipotenusa. Lembra que a soma disso aqui é 90. Então, 60 mais 30, isso aqui só pode ser hipotenusa, tá? Esse lado aqui. Tá bom? Esse lado não só pode ser. Beleza. Então, com isso em mãos... Desculpa, pessoal. Com isso em mãos... Um momentinho. Com isso em mãos... Aqui. Com isso em mãos, a gente tem os 60, medida do ângulo de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá aqui. 60 eu sei, raiz de 3 sobre 2, então acho o valor do x. Pode deixar parado aqui. Pode deixar parado aqui. Como eu disse, não precisa calcular. Desculpa. Um momentinho. Desculpa. Um momentinho, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Vamos voltar. Desculpa. Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Não? Oxa. Um momentinho. Deixa eu tentar de novo. Tá, deixa eu sair. Tentar de novo aqui. Problemas técnicos. Ok. Um momentinho. Vou voltar.
conectar aqui. Agora sim. Vamos lá, voltar. Então, como a gente estava falando, né? Então, eu vou calcular o seno de 60 e vou calcular o cosseno de 60. Por quê? Recapitulando, seno de 60 eu consigo encontrar o valor de x, que é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o cosseno de 60 eu consigo calcular o quê? O valor de y, que é o cateto adjacente, x é o cateto oposto, desculpa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, fazendo a continha, o seno de 60 eu sei que é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 é meio, então significa dizer que x é quem? 15 raiz de 3, somente, e o y é 15, tá? Então, a gente tem que o x vale 15 raiz de 3 e o y 15. Não precisa, mais uma vez, calcular essa coisa aproximada, tá? Olha só, mais uma. Agora danado de uma árvore, tá? Uma pequena árvore, altura x, eu não sei qual é a árvore, ao ser plantada, foi escaurada por 2 vigas de madeira, tá? Como mostra essa figurinha aí. Tem uma árvore, 2 vigas de madeira. Aqui observa que eu já dei a figura. Então existe que vocês vão ter que entender o texto e desenhar a figura, e pode ter alguma atividade que você já tem a figura e você precisa dar os valores que o texto pede. Nesse caso, o que é que eles querem aqui? Ele quer a altura da árvore, x, e essa distância y, do ponto B ao ponto D, dado os ângulos notáveis 60 e 30 graus. Tá? E ainda mais, sabendo que esse valor aqui vale 2 metros. Tá? Então, observe que eu tenho um triângulo retângulo aqui e tem um outro triângulo retângulo aqui. Tá? Não esqueçam, tem 2 triângulos retângulos dentro dessa figura. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, vamos para finalizar. Vamos olhar o que acontece no triângulo ABC. Quem é o triângulo ABC? É o maior. ABC. Quero ver o que é que acontece aqui. O que acontece aqui, eu estou com 30 graus. Observa, eu não vou trabalhar com ABD, então, isso aqui. Então, tenho que encontrar via informação do ângulo de 30 graus. Então, vamos ver quem é o tangente. Quem é a tangente de 30? Tangente de 30 é bom porque é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só o cateto adjacente eu sei aqui quanto é y mais 2. Tá? 2 é a única informação que eu tenho desse lado B, C. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, cateto adjacente a 30, x, e eu sei que o cateto oposto a 30, x, e o cateto adjacente, y mais 2. Ora, tangente de 30, a gente acabou de olhar ali, é raiz de 3 sobre 2. Então, observa que eu encontro o valor de x em função de y. Em função de y. Tá? Observa que dessa relação 1, eu tenho x em função de y. Então, vou ter que também encontrar outra relação de x em função de y para substituir para encontrar o valor de y. E essa relação vai vir de onde? Do seno, da tangente de 60. Mesma coisa. Cateto oposto, x sobre adjacente, y. Só que eu sei que a tangente de 60 é um dos ângulos notáveis, que vale raiz de 3. Então, x sobre y é igual a raiz de 3. X é quem? Y vezes raiz de 3. Então, eu posso substituir. Eu tenho que isso é igual a isso. X, por um lado, vale 1. Aqui, x, por outro lado, vale igual a 2. A equação 2. Então, da equação 1 e 2, substituindo, eu sei que isso é igual a esse rapaz. Então, y raiz de 3 é igual a y raiz de 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3. E agora eu vou encontrar y. Tá? Encontrar y. Fazendo essas continhas, por favor, tentem fazê-la. A gente conta que y vale 1. Ora, se y vale 1, a gosto do freguês, tá? Tanto faz substituir aqui, como substituir aqui. Como vocês são espertos, vão substituir aqui, né? É mais fácil. Então, x vale raiz de 3. Então, essa altura, que é o que ele quer, a altura da pequena árvore, vale raiz de 3 metros. Tá? Raiz de 3 metros. Tá? E isso a gente vê uma gama de possibilidades. Ou seja, essa questão de árvore, luz num poste, foguete, rapaz passando o rio. Então, tudo isso vocês têm que dar uma olhada nos livros do ensino médio
tá? Ou no livro texto, que está disponibilizado para vocês, e tentar fazer as atividades, tá? Aqui já tem algumas ideias. Eu vou disponibilizar isso para vocês hoje, tá? Então, com isso, a gente finaliza essa parte, tá? E a gente se vê na próxima aula.